Olá a todos, boa noite. Entrando alguns instantes antes aqui para fazer os testes, ver se está tudo em ordem, ver se a reprodução está boa, som, imagem, aguardando aí o início oficial, o horário oficial para que possamos dar início hoje à conversa. Então sejam bem-vindos quem for chegando, por favor, que possam aí já dar boa noite, comentários aí para saber se a transmissão tá boa, imagem e som. Avisem, por favor. Olinda, boa noite. Avisem aí, por favor. Edenir, boa noite também. Se a imagem e som estão adequados, se a transmissão tá ocorrendo de maneira natural aí para vocês. Beth, boa noite. Só respondam aí, por favor, se a transmissão tá funcionando corretamente. Escrevam aí, por favor, se som e imagem tá tudo bem. Tá baixo o volume, isso. Cida, Ruda, boa noite também. Agradeço o pessoal que já tá respondendo. Obrigado, Edenir, também. Então a imagem estiver boa, som. Vamos só aguardar alguns instantes aqui para dar início. Marta, boa noite. Seja bem-vinda. Rita, colocar deitado eu prefiro assim, na verdade, por causa da questão do enquadramento, para eu conseguir ver corretamente aqui na tela. Só se ficar muito fora me avisa, que daí eu tento colocar deitado, mas eu acho que eu vou no enquadramento aqui, vai ficar desagradável, na verdade. Assim fica mais fácil para ver as informações na tela. Então, vamos ver. Vamos ver, começar assim para fazer o teste. Daqui a pouco a gente vê o que se dá certo, está tudo em ordem. Vamos lá. Aqui até, tá? A gente vê daqui a pouco. Qualquer coisa avisa, eu deito o celular, mas é que assim a imagem, para pelo menos que eu possa ver o retorno, tá melhor com as informações ali em cima. Vamos ver. Obrigado quem está respondendo aí já. A tentativa é começar sempre perto da hora marcada. Às vezes nós precisamos começar a fazer uns testes pela transmissão, principalmente quando é mais de uma pessoa, que a gente já chegou a fazer transmissões com 2 ou 3 pessoas. Daí acaba demorando um pouco mais para a gente fazer o teste, ver se os dois estão se a transmissão das 2 ou 3 pessoas está adequada. Então a gente acaba demorando um pouco mais, mas hoje, se correr tudo bem, já devemos começar daqui a alguns instantes. Que na verdade esse horário, para quem não conhece, Tatiane, boa noite. Para quem não conhece, na verdade o horário da nossa casa, que funciona aberto ao público de segunda e quinta-feira, a gente abre lá a partir das 7 para o pessoal ir chegando. 7h30 ali já está mais ou menos todo mundo acomodado e por volta de 7h40 começa a pré-eleição, para 8 horas iniciar o trabalho de forma efetiva. Então, eu não sei, na verdade o pessoal está colocando esse acenar aqui, eu não sei o que acontece se eu clicar nessa mãozinha aqui de acenar, mas boa noite. Eu tenho preocupação em se eu vou desligar alguma coisa, porque eu não sei mexer corretamente nessa questão aqui. Alguém está escrevendo ali? Tá correto. Vamos lá. Então não sei o que acontece se eu acenar aqui, se eu clicar no botão, o que vai acontecer. Mas faço o teste daqui a pouco para ver se está tudo em ordem. Ô Gabilan, você tá aí? Você me deu uma informação então que eu fiquei na dúvida outro dia. Eu fiquei na dúvida outro dia sobre o que você escreveu então. Seja bem-vindo, meu amigo. Prazer estar com você aqui, Romilda.
boa noite. Enilza Duarte também, boa noite. Rosa, boa noite. Deu a cenário aqui também, mas eu não sei o que acontece. Então não vou clicar nisso para eu não desligar. Bom, mas vamos lá. Começamos aí 3 minutos já do horário. Então, como eu disse, normalmente a nossa casa funciona ali, abre os portões às 7, às 7h40 começa a preleção. Por isso que a gente está tentando manter esse horário perto das 7h30 de início, para que seja possível fazer essa transmissão mais ou menos no horário que nós iniciamos lá no centro, com atividades. E que agora, salvo engano, completou um pouco mais de 90 dias. Se eu não me engano, foi por volta do dia 17 ou 20 de março a última reunião pública nossa. Depois disso a gente já decidiu não abrir mais, porque começou a questão da proibição na semana seguinte. Então já deve fazer aí uns um pouco mais de 90 dias, já deve estar completando uns 100 dias. Então faz falta, mas vamos adaptando para ver o que é possível fazer. Vou pedir a todos já, antes que esqueçam, para, se possível, colocar o copo com água aí no início da transmissão, para no final nós fazermos a prece já de maneira a fechar a atividade, mas que os bons amigos espirituais possam aí trabalhar a questão vibratória e questão fluídica para transmitir bons fluidos aí para todo mundo através da água. Então quem puder colocar já, deixe lá organizado para que no final seja possível aí um pouco mais de tranquilidade e equilíbrio, tá bem? Vamos lá então, iniciando oficialmente agora o tema de hoje, na verdade. Nós estamos falando, desde que demos início a essas transmissões virtuais aqui, nós estamos trabalhando sempre as leis morais, as leis naturais do Livro dos Espíritos. Então nós falamos de a terceira parte do Livro dos Espíritos, 12 capítulos, sendo que o primeiro é uma introdução, que é a lei natural, são 10 leis no meio de estudo, e meio que conclui com a perfeição moral. Então são 10 leis que são as leis da natureza, as leis de Deus que equilibram e possibilitam a existência entre todas as questões, os seres, de maneira organizada. Tanto que no capítulo 1, e sempre repetimos isso para deixar claro, Allan Kardec deixa claro numa observação dele que é uma relação, que essas leis servem numa nova relação do homem para consigo mesmo, do homem para com Deus e do homem para com o semelhante, abrangendo as questões espirituais e corporais. Então nós trabalhamos ao longo de todas essas semanas 9 leis, e hoje a gente vai para a última, que é a 10ª lei. A 10ª, mas que na verdade é a primeira lei do Livro dos Espíritos ali, que é a lei de adoração. E teve um motivo, na verdade, para nós deixarmos aí por último, que até conversando com quem estava fazendo as transmissões normalmente, nós gostaríamos de dar um panorama geral de como funcionam essas leis, para que depois, embora seja a primeira, a gente tivesse uma noção maior do que é a adoração, do que é essa relação do ser para com Deus. Então, a gente fecha hoje essas 10 leis morais e já estamos preparando alguns assuntos aí para as próximas semanas. Um dos assuntos futuros, naturalmente, vai ser sobre Deus, que é o primeiro capítulo da primeira parte do Livro dos Espíritos. Mas antes, estamos trabalhando outras questões, às vezes de forma um pouco mais leve, um pouco mais tranquila, para que todos possam começar a coordenar e entender um pouco das obras de Deus, como tudo isso funciona, para que depois seja possível, para quem não estuda a doutrina espírita, entender pela obra, começar a entender o Criador de toda essa obra. Então, futuramente, a gente vai trabalhar o capítulo 1 da primeira parte, Deus, mas hoje, então, lei de adoração. Nós deixamos aqui até, como foi dito, como sendo a última dessas leis para trabalhar, porque se nós formos analisar de uma maneira um pouco mais profunda, alguns entendem a fé como um artigo de luxo. Está lá, distante. Eu admiro,
mas não sei como aquilo exatamente funciona e por vezes posso não querer para mim. Algumas outras pessoas acabam trazendo esse artigo de luxo para perto, deixam lá para servir de amostra ou servir ali para iluminar o ambiente, para chamar atenção para o ambiente, embelezar, mas que não sabem também utilizar essa ferramenta. Se a gente for analisar ao longo da história humana, até por inúmeras outras questões, essa ideia de adoração sempre foi muito difícil, porque as pessoas sempre confundiram essas questões da relação com Deus, confundiram e misturaram com questões materiais. Toda, na verdade, a história humana, e se nós formos ver ao longo, literalmente, da história humana, nós vamos ver que durante muitos séculos e milênios, a religião e o Estado foram quase que uma coisa só. Então, uma coisa era o Estado organizado e outra era a religião, mas nos últimos milênios elas se tornaram quase uma só. Poder e religião atuando conjuntamente. Questões humanas, temporais, corporais, sendo também ali ou trazendo em conjunto a questão da religião ou do pensamento religioso. E isso acabou gerando inúmeras dificuldades porque a maior parte das pessoas começou a entender que toda a questão religiosa ou toda a questão da religião tem a ver com troca, tem a ver com uma questão material, tem a ver com uma demonstração humana física de algo que é extrafísico, de algo que é, na verdade, e vamos concluir depois com maiores detalhes, que é algo que é a junção do desenvolvimento da inteligência com o desenvolvimento moral. É a junção de inteligência e sentimento. Então a fé, ao contrário do que alguns pensam, não é só o sentimento. Precisa entender o que está sentindo. Mas ao mesmo tempo não é só raciocínio, como alguns querem entender, acabam compreendendo a divindade apenas por raciocínios, mas sem ter o sentimento que as move. E isso acaba prejudicando, na verdade, porque só vai haver o entendimento completo do que é essa adoração quando conseguirmos compreender e juntar o desenvolvimento da inteligência, o raciocínio, com o sentimento. E é isso que Allan Kardec chama de fé raciocinada. Não é só o raciocínio, não é só o sentimento. Porque às vezes podemos sentir ou ter um sentimento sem compreender como aquilo funciona. E aquilo acaba, num momento de dificuldade, num momento de dor, acabo me revoltando porque eu não tive aquilo que eu queria, acabo me revoltando contra Deus, porque eu só tinha um sentimento, e os sentimentos eles podem mudar. Em contrapartida, aqueles que têm só a ideia da inteligência com relação à fé, eles vão ver apenas questões mecânicas e nada vai impulsionar os seus atos. Eles podem até ter momentos de solidariedade ou levar o pensamento, mas nunca impulsionado pelo sentimento. É só uma questão de raciocínio, juntar palavras. E o Espiritismo é a junção das duas coisas. E é isso que talvez precisamos compreender de forma mais profunda. Monique, boa noite. Bruno, boa noite. Não sei se eu deixei de cumprimentar alguém. Então, todas essas questões vão fazer uma diferença muito grande para que possamos compreender o que é adoração, ou o que é a lei de adoração, o que é essa relação do homem para com Deus. E volto numa questão até interessante, se nós formos pensar. Logo ali após a vida corporal de Jesus, que ele deixou todos aqueles ensinamentos e retornou para a vida espiritual. Aqueles primeiros cristãos, durante décadas e séculos, a religião deles não era aceita naquele meio social em que eles viviam. Então os cristãos tinham que se encontrar à noite, sair de casa de madrugada, percorrer grandes distâncias, ir às vezes em cavernas longe, se encontrarem em poucas pessoas, tudo para que pudessem ter ali a relação, para que pudessem adquirir aquele ensinamento, para que pudessem compreender aquele Deus, entender aquele ensinamento de Jesus, para compreender aquele Deus que Jesus ensinava. Então, era uma busca de ideias, é uma busca de conhecimento, mas impulsionado por esse sentimento, literalmente, de sair do lugar comum, sair de onde estavam. Às vezes, em meio a dificuldades, buscar novas circunstâncias, buscar o contato com outras pessoas, mas sempre em meio à dificuldade.
os primeiros cristãos ali não podiam exercitar a sua fé publicamente, na sua grande maioria, tanto que eles foram perseguidos por décadas e séculos até se tornar a religião oficial do Estado ali, salvo engano, no ano 325. Mas ali, durante essas décadas e séculos, eles foram perseguidos. Então, imaginem, vamos trazer essa relação para o mundo atual. Se estivéssemos no lugar desses primeiros cristãos, sairíamos da nossa casa, sairíamos do conforto, à noite, às vezes, percorreríamos grandes distâncias a pé, em pequenos grupos, para chegar em um determinado local para buscar esse conhecimento? Para encontrar outras pessoas para o aprendizado? Será que sairíamos do lugar comum, daquela comodidade, para buscar alguma coisa superior? Será que buscaríamos isso de forma verdadeira e plena? Ou esperaríamos, por vezes, dentro de casa até que um dia aquilo se tornasse público? Os primeiros cristãos fizeram isso. E ali foi se multiplicando e, naturalmente, um passando para o outro, a ideia foi circulando cada vez mais. Por que isso é importante? Porque as leis naturais, naturalmente, com o tempo, foram possibilitando que o ensino religioso estivesse em todos os lugares. Estivesse, às vezes, em vários ambientes, nas maiores facilidades da nossa vida. Antes, até o século XVI, para quem não sabe, a chamada, vamos colocar assim, as escrituras ou a Bíblia, ela não era de conhecimento público. Ela era apenas para os religiosos. As pessoas, a população, conhecia as escrituras apenas pelos líderes religiosos, porque eles não tinham acesso àquilo. Aí que, dentre outras coisas, começou a ideia da reforma protestante também, que uma das questões era levar a tradução para o povo, para que eles tivessem conhecimento. E hoje, nós não temos nenhuma dificuldade com relação a isso. As informações estão na internet, há templos religiosos. Às vezes a gente até brinca ali na Avenida do Centro, só naquela avenida acho que tem 7, 8 templos religiosos. A maior parte de protestantes, tem o nosso centro, tem uma de esquina, tem igreja, só ali fácil para todo mundo. E esse artigo se tornou tão fácil pela leitura, às vezes pelo acesso, e por vezes as pessoas deixaram de buscar de forma profunda conhecer aquilo. Não mais lerem, mas buscarem estudar, buscarem conhecer, para que depois pudessem praticar. Então, hoje nós estamos num momento difícil porque a nossa fé está tendo que ser exercida dentro da nossa casa. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui num ambiente virtual, cada um na sua casa, distantes uns dos outros. A evolução, o progresso, possibilitou que nós tivéssemos isso, senão estaríamos isolados realmente, sem poder trocar impressões. Mas a ideia da religiosidade, ela se tornou cada vez mais pública, na verdade, de fácil acesso. O que passou a não acontecer é nós buscarmos de forma profunda conhecer e estudar aquilo. Poucos vão atrás disso. Por isso que eu fiz essa observação no início. Para alguns, a fé é um artigo bonito para se admirar de longe. Para outros, ela pode ter ali dentro da sua casa, ali num lugar alto, bonito, mas não sabem utilizar aquilo. Será que nós compreendemos? Será que nós buscamos a fé de forma verdadeira? Será que nós conseguimos mudar esse sentimento para que algo possa ocorrer de interno, para que essa religiosidade tenha um efeito em minha vida? Porque essa é a diferença da religião e da religiosidade. A religião é uma estrutura fora. Religiosidade é uma estrutura interna, dentro. Então eu posso fazer parte de determinada religião sem ter mudado a minha religiosidade, sem construir nada interno. Estou lá fisicamente, mas não estou lá mental e emocionalmente. Então nisso, por que essa recapitulação, todo esse início só, para que a gente possa entrar mais diretamente no capítulo? Porque quando nós verificamos aqui, ao longo desse capítulo, de vários itens que nós vamos falar aqui, vamos ver que na história humana, e já começando nessa questão para já descartar essa parte, para se agradar a divindade, buscou-se durante alguns pensamentos religiosos, ao longo dos séculos e milênios, buscava fazer oferta, oferecer alguma coisa para a divindade.
que depois nós viemos chamar de oferendas, oferecer algo. Durante um tempo era o sacrifício de animais, algumas outras tiveram sacrifícios humanos, outras dão em oferta à divindade frutas, legumes e coisas do gênero. A questão principal, e voltamos nisso, questão principal, a religiosidade, de forma plena e profunda, ela envolve qualquer uma dessas questões materiais? Se envolvesse, Deus, nós estaríamos falando que ele é material, que algo material agrada a ele. E o que nós vamos ver ao longo do capítulo, que muito mais do que uma atitude externa material, o que vale mais é a intenção. A intenção baseada no sentimento. Então nós vamos ver os espíritos ao longo desse capítulo responderem várias vezes o que vale a intenção é importante, o que move e o que é considerado pelas leis divinas e por Deus é a intenção. É o sentimento de quem está fazendo alguma coisa. Só que se tivéssemos compreendido isso, e é natural terem ocorrido erros ao longo desses milênios, mas se fosse possível se nós tivéssemos entendido essa questão da religiosidade de forma a separar das questões materiais e corporais, nós não teríamos feito nada disso ao longo dos séculos e milênios. Nenhuma dessas trocas materiais e corporais. Nada disso teria ocorrido. E se não teria ocorrido no passado, não tem por que ocorrer no presente. Lembremos aqui, a única vez, na verdade, que Jesus nosso mestre fica mais assim exaltado um pouco é do comércio na casa de Deus, o comércio na casa do Pai. Que ali era um local literalmente para elevar o pensamento, reunião, e não exatamente para que tivesse comércio, troca, compra, venda e tudo mais. Então, essa questão da religiosidade de forma a exercitar um sentimento e raciocínio, se fizermos isso, não importa se somos ainda boas pessoas. E o livro vai esclarecer sobre isso. Uma pessoa de má conduta, quando ela faz uma oração, uma prece, quando ela faz isso, é levado em consideração? Os espíritos respondem, mais uma vez, é a intenção que vale. Se essa pessoa que se equivoca e erra bastante, mas ela faz a prece com o desejo verdadeiro do arrependimento, do sentimento para se modificar, é claro que é levado em consideração. Tanto que, em outro exemplo aqui, é dito que, por exemplo, se alguém que não enxerga nos empurra sem querer, nós desculpamos porque ele não enxerga. Mas aquele que vê e nos empurra, ele é responsável diretamente por aquilo. E é literalmente aquele, quanto mais aprende ou quanto mais condições tem, mais, na verdade, vai ser inexcusável continuar nos mesmos erros. Então, a fé exercida, não importa se a pessoa tem muitos equívocos ou muitos erros, é o arrependimento, é a mudança do sentimento, a busca do arrependimento que vai determinar se ela é merecedora ou não desse apoio maior divino. E os espíritos respondem que se ele estiver movendo vibrações e fluidos ali no sentido de se arrepender, nenhuma oração fica sem ser atendida pelo nosso Pai. Porque ele vai enviar bons espíritos, bons amigos espirituais para nos acompanharem, para auxiliarem, para protegê-los naquilo que precisamos. Então, a prece sincera e verdadeira, ditada pelo coração, atrai os bons amigos espirituais. Mas aí vem uma outra questão. Vale só acreditar em Deus se tudo ocorrer de acordo com o que eu quero, de acordo com a minha vontade? Se eu conseguir alcançar todos os meus objetivos? Essa é a ideia da fé? Obviamente que não. E os espíritos respondem que Deus não vai ficar mudando a sua lei de acordo com os nossos pedidos. Porque a lei existe, alguns acontecimentos da vida são naturais para o nosso aprendizado. O que vai acontecer enviando, se a prece for verdadeira e sincera, um pedido de ajuda, de auxílio, ele vai enviar os bons amigos. Os bons amigos estarão próximos auxiliando para passar por aquela dificuldade, para vencer aquela limitação. Para que daí, às vezes, a gente passe sem perceber que foi tão difícil. A gente se preparou e falava, puxa, eu acho que vai ser muito difícil. Mas quando eu elevei o pensamento, me preparei, busquei, às vezes eu posso passar e falar, puxa, mas foi
mais fácil do que eu pensava. Mas por quê? Porque nós criamos essas questões vibratórias, fluídicas, para que fosse possível sermos amparados. Não mudar circunstâncias, que ali há algumas coisas que precisam acontecer na nossa vida para aprendizado de acordo com as leis. Não mudar isso, mas atrair as boas vibrações, bons fluidos, através da presença desses bons amigos espirituais. Se fizermos isso em quaisquer circunstâncias, em qualquer ambiente, é possível atrair essas boas presenças. Tanto que também nesse capítulo, os Espíritos dizem que não há forma correta de orar, não há forma correta de pedir. E eu vou entrar em algumas questões técnicas daqui a pouco. Não há forma certa. A forma sincera, verdadeira, com intenção é que faz com que algumas coisas possam acontecer. Então eu posso estar deitado, eu posso estar dentro do carro, eu posso estar dentro da casa religiosa, posso estar sentado no meu sofá, sentado ou deitado na minha cama, não há problema. O importante é lembrar e fazer isso de uma maneira verdadeira. Muito mais do que a repetição de palavras, é o sentimento e a intenção que vai mover tudo isso. Por que eu digo a repetição de palavras? Porque aqui nós estamos falando mais uma vez, Livro dos Espíritos, aqui, claro. Mas aqui, relembrando também o Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pedi, obtereis. Kardec analisa e diz e ensina nesse sentido. Não é repetição de palavras que vai fazer diferença para Deus ou para as leis divinas. Não é repetição de palavras que vai atrair os bons espíritos. É o sentimento. Então não preciso ficar repetindo. Se o sentimento for verdadeiro, eu não preciso dizer nenhuma palavra. Se o sentimento for verdadeiro, elevado, naturalmente poderemos atrair as boas presenças espirituais. Porque Kardec analisa também, não é possível, nesse sentido, e trabalhando nessa questão do pio obtereis, a questão da fé, nós pagarmos para alguém fazer isso em nosso lugar. Como normalmente acontecia muito no passado. Nós vamos pagar para, ao invés de eu fazer a minha oração, a minha prece, eu pago alguém para que faça no meu lugar. Puxa. Mais uma vez, primeiro, eu estou deixando de fazer a minha parte, a minha oração, que eu poderia fazê-lo. E em segundo momento, estou pagando ou dando algo material para alguém receber algo material para fazer em meu lugar. Essa pessoa que recebe, ela tem o mesmo sentimento que eu teria? Possivelmente não. Porque é uma repetição de palavras que essa pessoa vai fazer. Porque imagine aqui, nosso ente querido que retornou para a verdadeira vida, para a vida espiritual, que faleceu para o mundo corporal. Se fôssemos nós retornando para a vida espiritual, estivéssemos lá, preferíamos uma prece de um amigo ou de um familiar? Ou a prece de um desconhecido? Gostaríamos de receber palavras sequenciais sem sentimento de um desconhecido? Ou gostaríamos de receber uma palavra de carinho, de afeto, de afinidade, de amor, de simpatia por alguém com a qual convivemos no mundo corporal? Naturalmente gostaríamos de receber de algum amigo, de algum familiar que lembra com carinho, que deseja o nosso bem, que junto com a repetição de palavras, transmita sentimento. E é isso. O Evangelho, o Livro dos Espíritos diz, é lícito fazer prece pelos outros, ação também de solidariedade e às vezes de caridade. Pedir não somente para si mesmo, mas pedir em benefício do outro, encarnado ou desencarnado. E daí, fazendo esse pedido, logicamente o ideal, pedindo para que Deus ilumine essa pessoa, Deus ilumine esse espírito, elevando o pensamento e pedindo sinceramente, é muito melhor numa conversa, sem precisar repetir palavras, é muito melhor isso do que pagar para alguém fazer isso em nosso lugar. Se eu estou pagando, naturalmente eu estou deixando de cumprir com a minha função, estou fazendo uma troca material. E aquele que recebe por isso está recebendo algo material para fazer algo espiritual. Ou seja, perde todo sentido. Por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, diz, nessa questão das preces pagas, que Deus, literalmente, as leis divinas e Deus não medem o auxílio ou deixar de auxiliar pela quantidade de palavras repetidas, portanto, que alguém ganhou ou deixou de ganhar. Mas, mais uma vez, pelo sentimento.
Então, se compreendermos literalmente essas leis divinas, vai sendo possível de forma mais plena entendermos a relação da fé, entendermos a nossa relação com a divindade, entendermos a relação com o próximo de maneira mais saudável. Seu Álvaro também, boa noite, seja bem-vindo. Então, tudo isso está lá no Livro dos Espíritos e no Evangelho com os Espiritismos, que naturalmente na doutrina espírita. Por que tudo isso, na verdade? Vou trabalhar agora só uma questão um pouco mais técnica e voltar depois nessas questões mais leves e mais tranquilas. Os Espíritos dizem aqui, na verdade, que há 3 maneiras no sentido de adoração, como nós entendemos. A lei de adoração é a relação para com Deus. Há 3 maneiras de exercitar isso, na verdade. Pedir, agradecer e literalmente adorar no sentido de louvar. Pedir, agradecer e louvar. Só vou usar louvar no lugar de adorar, só para ficar claro que está dentro da lei de adoração. Pedir, agradecer e louvar. Se nós pararmos para pensar na questão prática, na questão da vida cotidiana, eu não sei se eu... Deixa eu ver se o pessoal mandou isso aqui, deixa eu ver o que acontece. Tá. Então, entendi como é que funciona. Obrigado, pessoal. Eu vou acenar. Isso, agora sim. Aprendendo com essas questões aqui. Então, se a gente parar para pensar, pedir, agradecer e louvar. No nosso cotidiano, na maior parte das vezes, o que fazemos? O que fazemos na maior parte da nossa relação com Deus? Pedimos. Agradecemos? Quase nunca. Louvamos? Raramente. A nossa relação, a relação que nós temos com Deus ainda, é no sentido de, normalmente, pedir. Esquecemos de agradecer. Quando estamos num momento de muita dificuldade, lembramos muito de pedir. Mas quando está num momento mais calmo e tranquilo, esquecemos a prece da oração. E naturalmente, quando está tudo mais ou menos tranquilo, tudo bem, lembramos de fazer de louvar? Não. Não, porque entendemos ainda a questão da religiosidade como um pedido, sempre um pedido e não mais um sentido de ligação com o divino. E aqui, por que eu falo isso? Questão 659 de O Livro dos Espíritos. Qual o caráter geral da prece? Resposta dos Espíritos. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é comunicar-se com ele. Através da prece, pode ter em vista 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Vejam, o caráter geral da prece é pensar em Deus, aproximar-se dele, comunicar-se com ele. Conversar, se aproximar. Quando fazemos isso? Se não for para pedir? Quando lembramos de Deus? Na nossa vida prática. Quando fazemos isso? Por isso, esse é uma opinião pessoal, esse é um dos capítulos mais belos de toda a doutrina espírita. É uma nova relação para com Deus. É uma nova relação. E compreendendo isso, ou minimamente isso, a nossa relação com o mundo, a nossa relação com o semelhante, a nossa relação para conosco mesmo vai ser completamente outra. Porque eu vou entender, no final das contas, que estou num momento de aprendizado. Vou me equivocar inúmeras vezes. Mas para que eu possa mudar o meu sentimento, mudar minhas atitudes, eu preciso de auxílio do alto. Vou pedir de forma verdadeira, não questões materiais.
vou pedir auxílio, vou pedir proteção, vou pedir a proximidade dos bons amigos espirituais. Para que eles estejam ali auxiliando, para que se alguma coisa, alguma outra circunstância que normalmente eu teria uma atitude ruim, eles possam estar próximos para que eu mude a atitude. Os bons espíritos não vão estar perto de boas pessoas, vão estar perto de pessoas que querem que eles estejam próximos, que pedem por isso, que desejam e que têm o sentimento de arrependimento para que possam auxiliar para que esse ser possa se melhorar. Então essa nova relação aqui, inclusive para com o semelhante, vem literalmente junto com outras questões, que todas as transformações sociais, todas as relações, elas não são ou não deveriam ser com base na força. Deveriam ser com base na educação, no ensinamento, na troca, no diálogo, na fraternidade, na solidariedade. Assim como eu posso demorar muito para aprender determinada lição, o outro também pode demorar bastante para aprender. Só que como o Evangelho nos ensina, o Evangelho segundo o Espiritismo, a vingança já era para ter sido deixada de lado. O duelo no passado, que era questão de honra, as pessoas duelarem pela sua honra, de certo modo não existe mais como acontecia. Mas acontecem cotidianamente na nossa vida porque nós ficamos disputando com o outro para ver quem tem razão. E sempre a minha opinião tem que prevalecer, senão eu quero que o outro morra. Se você não pensar como eu, você merece morrer. E é isso que nós ouvimos cotidianamente. As pessoas não conseguem se entender mais porque esse respeito, não só pela pessoa corporal, mas esse respeito de não ver o outro como espírito em aprendizado, está dificultando as relações. Porque se nós entendêssemos o outro como um espírito que tem seus erros e acertos, assim como nós temos os nossos, erros e acertos, vícios e virtudes, nós tentaríamos conversar, dialogar, dar tempo, não entrar em disputa, em guerra, em duelo. Não entramos mais em duelo de espada, mas entramos o tempo inteiro em duelo de pensamento, em guerra ideológica, em guerra no sentido que o outro precisa pensar igual. Mas aqui, se compreendermos a lei de adoração de uma maneira mais plena, naturalmente a sequência nas outras leis, todas as transformações, inclusive sociais, poderiam ser fraternas, solidárias, com tranquilidade, através do que diz a questão 796 do Livro dos Espíritos, através da educação. O que acontece, e para encerrar, para a gente passar para um outro item aqui, é que, na verdade, algumas pessoas não compreenderam ainda, infelizmente, que por vezes elas saem de um extremo na outra encarnação e, por necessidade da lei, ela vem agora na condição adversa da qual ela perseguia ou aquela que ela fazia mal. Então ela vem numa condição adversa para aprender. Só que se ela pensava num extremo na outra encarnação, ela continua com um pensamento extremo na atual encarnação. E, na verdade, são esses grupos que vão causando as dificuldades, as dores, os duelos, as guerras e tudo mais. Porque um estava numa polaridade em uma encarnação, agora vem numa circunstância que em tese era para ser mais difícil, mas agora ele continua no mesmo sentimento, mas agora perseguindo aqueles que pensam ou agem de forma que ele não concorda, pensa o contrário. Mas essas transformações deveriam ser pelas questões da educação. Então, se compreendermos isso, a nossa relação com Deus, nós entenderemos que a nossa relação para com o semelhante também deveria ser mais natural. Porque aqui, vejamos mais um item do Livro dos Espíritos. Ainda sobre a prece. A prece é agradável a Deus? Resposta. A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois a intenção é tudo para Ele. E a prece de coração é preferível àquela que podes ler, por mais bela que seja, se as lês antes com os lábios que com o pensamento. A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois a intenção é tudo para Ele. E a prece de coração é preferível àquela que podes ler, por mais bela que seja, se as lês antes com os lábios que com o pensamento.
A prece é agradável a Deus quando é dita com a fé, fervor e sinceridade. Mas não penseis que ele pode ser comovido pelo homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que isso represente, de sua parte, um ato de sincero arrependimento e verdadeira humildade. Quando dita com fé, fervor e sinceridade. Mas não pensei que ele pode ser comovido pelo homem fútil, orgulhoso e egoísta. Então, se estivermos fazendo a nossa prece ou nossa oração com os mesmos sentimentos que tínhamos antes, se não movimentarmos nenhum tipo de sentimento para começar a mudar algo interno, a prece vai ser só uma simples repetição de palavras, uma fórmula, mas não vai servir para a modificação dos sentimentos. E é nesse sentido que precisamos compreender. É nesse sentido que precisamos começar a vivenciar a fé de maneira mais plena. Porque ela talvez seja, e aqui é uma opinião puramente pessoal, se vivêssemos a fé de maneira mais plena, por mais difícil que seja a nossa vida, principalmente social, conseguiríamos conviver e viver em meio a tudo isso sem tantas dificuldades. Porque nós saberemos que temos dificuldades e o outro tem. Mas a minha força de vontade, a minha força, a minha fé, a minha crença vai continuar transportando montanhas. Transportando montanhas para que as circunstâncias resolvam. Não como eu quero. Volto nisso. Não mudando as circunstâncias de acordo com a minha vontade, mas de acordo com a necessidade do meu aprendizado. Lembremos que lá atrás, quando a gente estudou a questão do livre-arbítrio, na questão da lei de liberdade, os próprios espíritos disseram, há acontecimentos que estão mais ou menos organizados para que seja um momento de aprendizado, que foi programado antes da atual encarnação, para que aconteça agora para o meu aprendizado. Porque eu desequilibrei lá atrás, agora por vezes eu preciso expiar ou passar por determinada prova. Expiação ou prova. Então, eu posso, nesse momento de dificuldade, através da fé sincera, do arrependimento, atrair a proteção divina e os bons amigos? Óbvio que sim. E eu conseguirei ter mais força para passar por aquela dificuldade. Mas não quer dizer que, tendo fé, aquilo vai ser tirado do meu caminho, porque se ainda é necessário o meu aprendizado, pode ser diminuindo um pouco e pode ser aumentado a minha força, mas a circunstância como um todo não tem como mudar porque faz parte da nossa vida. E eu até citei, quando a gente estava falando disso, algumas pessoas às vezes que acham que todo e qualquer acontecimento, por menor que seja, até o Gabriel falou semana retrasada disso, da lei de ação e reação, que é para o mundo corporal, e a gente falou que a lei de causa e efeito é uma questão filosófica das questões espirituais. Então, tudo que acontece, eu estou vendo uma pedra aqui no meu caminho e continuo andando, se eu chutei a pedra, quer dizer que tinha a ver com a minha programação espiritual? Claro que não. Claro que não, eu só deixei de tomar cuidado. Se de repente eu vi alguém passando, coloquei o pé de propósito para a pessoa cair, ela levanta e vem me agredir, fazia parte das leis naturais? Não, também. Eu estava andando, pisei num prego, faz parte das leis naturais? Não exatamente. No sentido filosófico falando. Não é que estava programado. A falta de cuidado pode ter causado aquilo. Então, como vamos imaginar aqui, até foi a transmissão da minha irmã outro dia que ela falou, e só complementando. Nesse momento atual de dificuldade que estamos vivendo, se tomarmos alguns cuidados, pode ser que não fiquemos doentes durante essa pandemia, essa doença que está causando esse desequilíbrio. Se tomarmos alguns cuidados, pode ser que não fiquemos doentes, Mas se com esses se tomarmos alguns cuidados e mesmo assim ficarmos, é porque de alguma maneira, é isso que precisamos compreender, isso pode fazer parte da lei natural. Por que às vezes, estava vendo uma reportagem ontem, um idoso, ele teve, salvo engano, 3 AVCs em seguida e pegou a doença e se recuperou. Porque ainda não estava, de acordo com as leis divinas, não estava no momento dele retornar para a vida espiritual. E porque outras pessoas aparentemente saudáveis, tomando alguns cuidados, ainda assim acabam adoecendo. Porque de alguma maneira pode fazer parte dessas questões espirituais, da necessidade.
Mas lógico, eu estou falando aqueles que tomam alguns cuidados. Agora, aqueles que não tomam cuidados nenhum, que não estão preocupados com nada disso e que continuam tendo a vida igual como era antes, naturalmente esses podem acabar adoecendo, não porque fazia parte, mas por falta de cuidado. Estou vendo a pedra na frente, continuo andando, se eu chutar a pedra, não tem nada a ver com as leis divinas. Foi falta de cuidado que eu tive naquele momento. Então aqui nós estamos falando de uma série de circunstâncias que mais uma vez dizem respeito a um sentimento, a uma ligação com o divino, a uma ligação que pode dar um sentido para a nossa vida ou não. Porque vamos pensar mais uma coisa no passado também. Existiu algum povo na antiguidade ou em algum lugar que era povo essencialmente ateu? Não. Mesmo nos povos mais antigos, o sentimento de alguma coisa maior a eles, por mais que eles não compreendessem o que era ainda, por mais que não compreendessem, eles adoravam alguma coisa superior. Ou era o sol, ou era a chuva, ou era o deus da agricultura ou da plantação, seja lá o que for. Porque entendiam que tinha alguma coisa maior que eles. Então, nações ou países ou tribos nunca foram essencialmente, tinham esse pensamento de materialista, de não ter nada. Então, não existiram povos ateus. O que existe são pessoas. E por que existem pessoas? Livre-arbítrio. Mas se formos analisar grande parte dessas pessoas que não acreditam em nada, é porque elas não admitem nada ser superior a elas. Às vezes, a questão da vaidade e do orgulho que não admite que possa existir alguém ou um ser que possa controlar ou equilibrar tudo isso. Eles não admitem nada além da questão humana. Inclusive, o Evangelho segundo o Espírito vem falar disso nos pobres de espírito, que muitos se acham ricos de espírito e acham que não precisam de mais nada, como a ideia da religiosidade ou religião, porque acham que já tem tudo. Mas, infelizmente ou felizmente para esses, a vida espiritual é uma realidade. Tanto eles serem o resultado de encarnações anteriores, quanto terão a vida espiritual daqui para frente. Então, precisaríamos rever esses conceitos para saber se essa nossa falta de crença ou essa nossa falta de fé é por orgulho ou vaidade ou porque eu simplesmente não quero pensar nisso. Mas, o contrário, há aquelas pessoas também, voltando nisso, que acabam tendo uma ideia do que é a fé por medo. Não sei o que tem, então vou acreditar em alguma coisa. Ou, o outro me diz que é, então vou acreditar na dúvida. Mas o dia que isso não for mais dúvida, for uma certeza, as nossas ações perante Deus e perante o próximo serão diferentes. Mais uma vez, porque se somos filhos do mesmo Pai, somos irmãos pelos laços do Espírito. E assim como eu não gostaria que ele me prejudicasse, eu passo a não prejudicar o outro. E daí essa ideia da prece, de me comunicar, de me aproximar, de conversar com Deus, eu vou deixar de lado um pouco a minha vaidade, o meu egoísmo, o meu orgulho, e vou trazer essa proteção, trazer esses bons sentimentos para que a circunstância seja mais equilibrada. Volto aqui na questão 658, quando a prece é agradável para Deus. É a intenção, é o sentimento. Não adianta o homem orgulhoso, vaidoso, pedir por pedir. Se não modificar a questão vibratória, fluídica de pensamento e sentimento, a prece é só uma repetição de palavras. Então, em que consiste a adoração? É a elevação do pensamento a Deus. Por meio da oração, a nossa alma, encarnados, se aproxima dele. Estamos encarnados no corpo, parece que estamos distantes de Deus. Mas é esse elemento espiritual, além da questão corporal. E aqui, a elevação do pensamento a Deus por meio da adoração, a alma se aproxima dele, ou seja, nós nos elevamos. Muito mais do que só esperar, nós nos direcionamos, nós o buscamos. Nós estamos movimentando forças, movimentando vibrações, movimentando fluidos para que isso aconteça. E naturalmente vamos atrair com isso a simpatia dos bons amigos espirituais. Então o objetivo da adoração é justamente esse. É a proximidade, é a comunicação. Não aquela adoração exterior, no sentido de fazer para que os outros vejam. Porque esse é mais vaidoso do que qualquer outra coisa. Aquele que faz para ser reconhecido, aquele que faz
para que os outros lhe deem valor. Isso, na verdade, como os espíritos dizem, esse vai sofrer uma consequência desagradável. Por quê? Porque ele está fazendo não para agradar a Deus, está fazendo para agradar os homens. Outra lição do Evangelho, segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Ou nós servimos a Deus de maneira espiritual, nessa religiosidade, nessa busca, ou nós servimos aos bens materiais. Ora, ou nós agradamos a Deus no sentido de sentimento, ou nós agradamos os homens. Onde está a nossa consciência? Numa suposta aprovação humana, ou nós queremos nos aproximar e ter uma aprovação divina? Mas se eu não exatamente... aqui não é agradar aos homens, não é no sentido de... porque nós podemos agradar no sentido de auxiliar, ajudar, dar uma palavra amiga, no sentido de cuidar das outras pessoas. Isso é o sentimento inato da irmandade entre os homens. Isso é uma coisa. Eu estou falando no sentido de agradar o quê? Para fazer sempre o que os outros esperam. O que os outros esperam, por vezes, pode não ser o que faz parte da minha vida. Pode não ser o que impulsiona a minha expiação, a minha prova, a minha elevação, o meu progresso. Então, a nossa consciência precisa ficar muito tranquila dentro disso. Por isso que é uma nova também forma, talvez, de relação social. Não é buscar essencialmente agradar o outro, mas aí sim respeitar o outro, estar bem com o outro, saber que, mais uma vez, como eu tenho dificuldade, o outro também tem. E se eu quero que ele me entenda, naturalmente eu vou buscar entendê-lo. É uma nova relação. E isso só é possível com esse sentimento de religiosidade de forma mais plena. Se conseguirmos isso, então, o objetivo da adoração estará preenchido. Não vai ser uma adoração externa. Não é um ato ou uma ação só para agradar os homens. Vai ser algo motivado por algo superior, por um sentimento melhor, por algo realmente que faça sentido. Que faça sentido para a nossa vida como a alma agora encarnada, mas faça sentido para a nossa vida como espírito, no sentido de aprendizado, progresso. Sem isso, sem entender tudo isso, sem entender essas relações, vamos ficar encarnações e encarnações fazendo pouco progresso. Porque vamos repetir os mesmos equívocos, os mesmos erros nas relações com Deus, na relação para com o próximo, até na relação para conosco mesmo. Lembrando, a relação do homem para consigo mesmo também é importante. Por isso que nós precisamos saber aceitar e reconhecer os nossos erros, os nossos equívocos e tentar modificá-los. Se tentarmos, naturalmente vai ser possível. Não esperarmos com que o mundo melhore. Não esperar e sentar, mas poderemos contribuir nós mesmos com a construção desse mundo. E daí lá na frente, poderemos olhar para trás, nas futuras encarnações ou no mundo espiritual, olhar para trás, nós teremos a chance de falar: o que eu fiz durante aqueles momentos de dificuldade? Me esforcei, tentei me tranquilizar, busquei elevação do pensamento, busquei compreender o outro. Puxa, auxiliei com a questão humana. Ou nós vamos olhar para trás e vamos ficar com vergonha do que fizemos? Porque aqui, inclusive, da vida contemplativa, os espíritos dizem, por vezes não fazer o bem, tendo a chance, é em si fazer o mal. Então, não é, às vezes, fazer o mal não é só prejudicar diretamente o outro, é não ajudar, não fazer o bem. E para aquele que está buscando essa vida de adoração, essa ligação com Deus, ele pode se equivocar ainda. Mas quanto menos intencionalmente ele fizer aquilo, melhor. Posso me equivocar ainda, mas tenho intenção de fazer o mal? Tenho intenção de prejudicar? Não, não tenho. Me equivoquei, mas a intenção não era essa. Naturalmente, se o que vale é a intenção para as leis divinas, não quero fazer aquilo e está acontecendo, mas não quero diretamente prejudicar. Já é um início de aprendizado. Para o dia chegar em que nós vamos, literalmente, não ter a intenção, mas também não fazer algo que possa, de alguma maneira, direta ou indiretamente, seja lá de que maneira for, causar prejuízo ao outro. Nessa nova relação, vai sendo possível nós aprendermos mais, principalmente convivermos também com o outro, porque aprendemos principalmente a nossa relação para com Deus. Daí não vamos apenas pedir no momento de dificuldade. Vamos agradecer
pelas circunstâncias, pelo momento às vezes difícil, pela presença dos bons amigos, por ter nos recuperado de alguma circunstância difícil, por ter superado um momento difícil, mas ao mesmo tempo vai sendo possível também, nesses momentos, termos a ideia de simplesmente louvar. Louvar é o quê? Elevar, pensar nele, aproximar-se dele sem precisar de palavras, sem precisar de frases. É o sentimento elevado a ele, reconhecendo-o como nosso Pai Criador. Elevação. Sem pedir, sem agradecer, simplesmente pelo desejo, pelo sentimento, pela vontade de nos ligarmos a algo superior. Vai ser possível fazermos isso. Faz parte do nosso progresso. Agora, quanto tempo isso vai demorar? Aí sim vai depender da nossa vontade. Vai depender do nosso esforço, vai depender da nossa intenção. Quanto antes quisermos alcançar esse estágio, quanto antes nos empenharmos para fazer tudo isso, melhor vai ser para o nosso espírito. Quanto mais relegarmos isso, deixarmos de lado, não pensarmos ou não tentarmos fazer, mais difícil ou mais atrasados vamos ficar na marcha do progresso. Pensar nele, aproximar-se dele, não só em pedido, agradecimento, no sentido de louvar, estar em direção a ele, não com atos materiais ou trocas materiais, que isso para Deus não tem sentido dar uma troca, mas o sentimento vale mais nesse caso, literalmente, do que 1000 palavras. Não é repetição. Mais uma vez, nós podemos pedir pelo outro. É melhor nós fazermos isso com o sentimento, pedindo para que Deus o ilumine, do que pagarmos para alguém fazer isso. Por fim, aqui para concluir, salvo engano já vai quase uma hora. Para concluir, naturalmente o que os Espíritos dizem é que pessoas fazendo oração em conjunto, naturalmente elas mobilizam maior quantidade de fluidos e naturalmente a presença dos amigos espirituais é maior. Então as pessoas reunidas como uma casa religiosa, é possível a reunião de sentimentos e de elevação e de vibrações, de fluidos de uma forma mais intensa, muito mais sensível no sentido de perceber. Mas isso não quer dizer naturalmente que nós fazermos a nossa prece em casa sozinhos não vai ter sentido. Lógico que tem. Como foi dito no início, ou sentado ou deitado dentro do carro, ou sentado no sofá, deitado na cama, não tem problema. O importante é nos elevarmos. Mas naturalmente o que faz falta nesse momento atual estamos fazendo as nossas orações assim em conjunto, cada um nas suas casas, mas o que faz falta literalmente é estarmos reunidos no mesmo ambiente, fazendo aquela prece que costumamos fazer no centro, na abertura, ali onde todo mundo para, fecha os olhos, se concentra naquele ambiente, fazer aquela prece em que todo mundo está trocando bons sentimentos, um momento de literalmente em que ali todos convergem, todos entram na mesma sintonia para a elevação. Isso faz muita falta. Faz falta na questão emocional, faz falta na questão mental, literalmente, mas faz falta esse calor, essa vibração, esse sentimento que nos une. Mas a fé que nos move, a fé nos dá esperança de que tudo isso vai servir como aprendizado, mas que voltará à normalidade. Lá, como a gente já falou lá na frente do Livro dos Espíritos, é possível certa felicidade no mundo? 3 questões. Aprender a viver com o necessário, consciência tranquila e fé no futuro. Aprender a viver com o necessário, consciência tranquila e fé no futuro. Nós estamos nesse momento tentando aprender a viver com o necessário porque nada está muito fácil como estava. Consciência tranquila. Estamos conseguindo ter essa consciência tranquila nesse momento? Fazendo a nossa parte de alguma maneira? Mas o que não é demais esperar ou pedir? Fé no futuro. Se acreditamos de forma verdadeira, se mentalizamos ou acreditamos que existe alguma continuidade porque somos resultado de vidas anteriores, se entendemos isso não só pelo sentimento ou não só pelo raciocínio, mas pela junção dos dois, essa fé raciocinada que move ou transporta montanhas, se entendermos isso, tudo isso vai ser
Vamos vencer essas circunstâncias, vamos passar por tudo isso com novos aprendizados, com muita tranquilidade e muita experiência para levar para o retorno à nossa vida espiritual. Literalmente, a escolha passa a ser nossa em todos esses momentos. Nós temos a chance de escolher inúmeros caminhos. Mas agora, para aquele que quiser escolher o caminho da fé, da esperança, dessa transformação, é um momento muito oportuno para aproveitar essa oportunidade para que possamos fazer a diferença. Faz parte não só da nossa história, mas faz parte da história do mundo em que estamos. Ou podemos colaborar, ou podemos não colaborar. Mas como os espíritos amigos dizem no livro dos espíritos, às vezes não fazer um bem é em si fazer um mal. Fica aqui a reflexão sobre isso, para que possamos pensar nessa questão da adoração. O capítulo é mais extenso, tem outras coisas, mas que possamos pensar na adoração de forma mais plena. Deixa eu ver se eu deixei passar alguma coisa aqui. Alguém fez alguma pergunta? Não, acho que não, né? Bruna, depois Monique, Nádia, Iracema, acho que não. Então vamos lá, se alguém tiver alguma pergunta, escreva para a gente já partir para o encerramento. Nós vamos definir algumas sequências de capítulos aí para as próximas semanas. Retomando só uma questão simples, o centro ainda não tem previsão de abertura. Estamos em contato rotineiramente com as casas de Campinas região, a União das Sociedades Espíritas tem contato aí com 10 cidades, na verdade, Campinas mais 9. Por enquanto, não tem nenhuma casa que esteja funcionando. Tem 2 que estão com previsão ou estão estudando a possibilidade de reabertura para a questão presencial, mas todas as outras não existe nenhuma previsão de retomada das atividades por causa dos cuidados e da preocupação que todos têm de não contribuírem com a disseminação ou com a contaminação do seu público. Deixa eu ver se não fiz nada errado. Então, por enquanto, as casas espíritas permanecerão fechadas e acredito que antes de... Algumas casas possivelmente estão estudando agosto, mas antes de setembro, basicamente, muito difícil num cenário otimista na nossa casa reabrir. Então contamos aí com a participação, a presença de todos nessas transmissões. Se alguém quiser alguma informação específica do centro, ou pode escrever aqui no Facebook, que alguém vai responder, ou manda e-mail centro.kindu@gmail.com. E daí também nós temos uma lista de e-mails para quem quiser receber alguma informação do centro. Escreva lá também para a gente, centro.kindu@gmail.com. Algumas dúvidas que alguém tiver, nós vamos esclarecer. Quiser fazer parte do grupo de e-mails, que às vezes recebe uma atualização ou outra, estaremos lá à disposição. Tá bem? Nenhuma pergunta hoje. Das outras vezes o pessoal perguntava alguma coisa e tal. Eu não sei, estamos fechando os capítulos, possivelmente na semana que vem, mas não é uma certeza. Nós vamos falar da perfeição moral, que é o capítulo 12, da terceira parte, que é a junção dessas questões das leis morais. Veremos se até lá vai estar tudo certo, se não vamos mudar de ideia. Tá bem? Alguma pergunta ou dúvida de alguém? Acho que não, né? É que eu vi aqui as pessoas que escreveram, mas eu acho que não tem nada, não. Vamos lá. Não, nenhuma pergunta, nenhuma dúvida. Se tiverem, escrevam ainda aí, que a gente vai partir agora pro encerramento propriamente dito. Agora sim fazer a adoração. Estamos falando da lei de adoração. Então que possamos juntos aqui, lembrando o copo com água que tinha sido pedido no começo, que todos possam colocar aí rapidamente aí o copo com água, que a gente vai fazer. Eu não sei, a senhora está escrevendo algumas coisas aqui, na verdade eu não estou conseguindo acompanhar, porque eu vou me perder nisso aqui. Mas qualquer coisa, escreve aí publicamente para eu conseguir, senão eu não tô. Não tem pergunta para mim aparecendo, não.
Louvar aqui, tá falando que alguém perguntou sobre louvar. Escreva aí de novo, por favor. Mas aqui não apareceu pergunta para mim. Olinda, Iracema, aqui Nádia, Álvaro, Monique, Bruna, Rosa. Não tem nenhuma pergunta. Alguém escreve alguma coisa aí só para ver se aparece, por favor. Mas para mim não apareceu nenhuma pergunta. Renata aqui falou que tem alguma coisa também. Reescreva uma pergunta aqui para mim, pra gente. Que já passou da hora aqui, a gente já deu 1 hora. Alguém pode escrever a pergunta aqui que alguém fez que não aparece aqui para mim. Alguém? Não? Não tá aparecendo. E ninguém, eu não sei se alguém tá escrevendo alguma coisa, mas para mim literalmente não tá aparecendo nada agora. Se alguém escreveu alguma coisa, não tá aparecendo. O último que aparece para mim aqui foi Rita, que está assistindo, e chamou para participar do vídeo, que é o negócio de acenar lá, mas não tem nada além disso. Alguém só escreve um ok aí, alguma coisa, só para ver, gente, se eu estou recebendo alguma coisa, que pode ser que eu não esteja sendo atualizado aqui. Não ainda? Bom, sei lá, para mim não aparece realmente. Renata fala que tem pergunta assim. Veja pergunta, Denir. Você não está recebendo? Não, pode ser, não estou recebendo então. Como é que faz, será, para saber isso, hein? Se alguém está escrevendo, realmente eu não tô recebendo aqui não, gente. A Renata está escrevendo aqui que está perguntando o que é louvar. Estão falando que está mandando, mas não está aparecendo. É estranho, realmente. Eu não sei se de alguma maneira. É por isso que eu não gosto de clicar na tela aqui. Eu não sei o que pode ter acontecido. Bom. Deixa eu ver. A pergunta era sobre como louvar. Mais uma vez, a questão de louvar, só para responder aqui, é no sentido de realmente de elevar o pensamento ou sentimento a Deus sem precisar pedir ou agradecer. É simplesmente no sentido de se elevar a Ele, buscá-lo, entrar nessa sintonia superior, numa tranquilidade maior. Então, por exemplo, uma música que o pessoal, os protestantes, aí, que o pessoal chama de evangélico, mas o termo correto, que vem dessa estrutura protestante, a música seria uma forma de louvar? Seria uma das formas, porque literalmente você está relembrando a ideia de Deus, a existência, a sua bondade, seu amor. Então você está fazendo com que outras pessoas possam pensar nisso. Então, pode ser considerado uma forma de louvar? Pode sim, mas aqui no sentido pleno é aquele momento em que você está tranquilo, você está calmo, você para pensar naquilo, para sentir essa vibração superior, para buscar Deus de uma forma mais plena. Então, quanto mais tranquilo tivermos, não estou recebendo realmente, Renata. Então, quanto mais tranquilos estivermos, melhor vai ser a nossa concentração, mais equilibrado vai ser o nosso sentimento, para que possa ser possível, literalmente, entrarmos nessa sintonia superior para louvar de maneira mais plena. Tá bem? Todas as outras são ferramentas que nos levam a isso. Mas o louvar de forma plena, interior, é essa tranquilidade, é parar, se acalmar sem pressa. Não é aquela pressa que fazemos no final do dia correndo, tendo pressa para terminar porque a gente vai dormir, a gente não está postando corrida com ninguém, ou aqueles que dormem no meio de uma oração. Não é isso. É parar para elevar, sentir e tudo mais. Tá bem? Então é isso. Vamos lá então para. Não estou recebendo aqui o pessoal. A minha irmã falou aqui que eu não estou recebendo, mas realmente não está aparecendo para mim. Eu não sei o que pode ter acontecido aqui. Tá bem? Mas qualquer coisa a gente volta na semana que vem, a gente anota as perguntas que tiverem e começa na próxima semana respondendo perguntas, tá bem? Então vamos preparar todos aí para fazermos a nossa prece, a nossa oração, como sempre. Que possamos fechar nossos olhos durante alguns instantes, buscando a tranquilidade de pensamento.
buscando acalmar os nossos sentimentos também, para que daí seja possível, em conjunto, elevarmos o pensamento e sentimento de uma maneira mais equilibrada e mais elevada. Deus Pai de amor e bondade e Mestre Jesus. Mais um momento de agradecimento nesse instante, por estarmos aqui, reunidos em pensamentos e intenções, para buscarmos o conhecimento da doutrina consoladora. Doutrina essa, Pai, que tanto nos ensina, nos acalma, tranquiliza e dá esperança. Com a Tua permissão, Pai, que os bons amigos espirituais possam estar conosco, auxiliando, direcionando bons pensamentos e sentimentos, auxiliando nas circunstâncias da vida, para que possamos vencer as nossas dificuldades e vícios morais. Para que aí sim, Pai, seja possível, com o tempo, aprendermos a agradecer-te por tudo que recebemos, pelas circunstâncias que nos ensinam, pelas experiências de vida. Para que também seja possível, Pai, com o tempo, louvar, simplesmente louvar, na busca pela Tua proteção e pela Tua presença em nossas vidas. Agradecemos, Pai, por tudo isso que é colocado à nossa disposição, para que com o tempo possamos fazer bom uso de todas essas ferramentas que a doutrina coloca à disposição, para que o cristianismo possa ser vivenciado de forma plena na nossa alma, em nossos espíritos. Nosso muito obrigado, Pai, hoje e sempre. É isso aí, gente. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos, pela participação. Se tiver alguma pergunta, daqui a pouco vou ver. E nós começaremos a próxima respondendo a alguma questão que eventualmente tenha ficado. Nosso muito obrigado. Vamos lembrar de aprender sobre a adoração para trazermos para a nossa vida a presença desses bons amigos. Muito obrigado, que Deus acompanhe, proteja e abençoe a todos. E até a próxima.